Bem, um outro elemento extremamente importante na atmosfera é o oxigênio, que aí é 21% da atmosfera. O ciclo do oxigênio é um ciclo relativamente simples quando comparado com o ciclo do nitrogênio, né? Que também tem suas entradas, as suas saídas. Né? Uma das formas de entrada do oxigênio na atmosfera, aí eu estou falando na atmosfera, é através do processo de fotossíntese realizado pelas plantas e pelas as algas que vivem nos ambientes aquáticos. Né? Então, é por isso que os oceanos são chamados de pulmão do mundo. Por quê? Porque quando as algas cianofícias, as algas que habitam os oceanos, elas tiram o dióxido de carbono da atmosfera, né, para formar glicose, para produzir energia, e nesse processo de fotossíntese elas liberam esse oxigênio para a atmosfera. Né. Além disso, as plantas também que são autotróficas, quando elas realizam fotossíntese, absorve CO2, absorve água, nutrientes e libera o CO2 também através do processo fotossintético. Acontece que também esse oxigênio ele é consumido da atmosfera através do processo respiratório. As plantas respiram. As plantas também respiram como nós, seres humanos. Né? Claro que é um processo respiratório, o mecanismo fisiológico é diferente, mas, a grosso modo, a respiração é a absorção do oxigênio para utilizar no metabolismo, né, e liberação de CO2. E isso também é realizado pelos animais. Os animais, né, e nós, seres humanos, usamos o oxigênio para o processo respiratório, né, e liberamos o CO2. Esse oxigênio também ele é consumido nos processos industriais, quando tem combustão, queima de algum material nas indústrias, né, a combustão só é possível, a combustão de material, na maioria das vezes só é possível com a presença do oxigênio. Então, quando você está queimando algo na indústria, você está usando oxigênio, está liberando CO2. Quando a gente queima a floresta, essa queima é uma queima em ambiente anaeróbico. Essa combustão da floresta também consome oxigênio e libera CO2. Outro elemento extremamente importante na atmosfera é o dióxido de carbono. Né? O dióxido de carbono ele é importante porque ele é considerado o principal gás do efeito estufa. Né? É o principal gás do efeito estufa. Isso aí não há dúvida. Né? E toda vez que nós queimamos algum material de origem orgânica, quando ocorre decomposição da matéria orgânica, quando há queima de combustível, gasolina, petróleo, o próprio etanol, queima de carvão, quando a gente queima esse material, a gente libera CO2 para a atmosfera. Né? E aí, como é que esse CO2 ele é retirado da atmosfera? Ele é retirado através do processo fotossintético. As plantas, as algas verdes, quando elas realizam a fotossíntese, elas retiram esse CO2, né, incorporam na biomassa dessas plantas. E aí, quando essas plantas servem de alimentos para os animais herbívoros, esse CO2 está entrando na cadeia trófica. Né? Esses animais herbívoros servem de alimentos para os animais carnívoros. Né? E todos eles, as plantas, os herbívoros, os carnívoros, quando morrem e entram em decomposição, quando tem a ação das bactérias, dos fungos, dos protozoários ali que estão atuando na decomposição da matéria orgânica, ela libera CO2. Há uma liberação de CO2 para a atmosfera. Né? Então, tanto a queima de combustíveis fósseis como a decomposição da matéria orgânica contribui para a entrada do, do dióxido de carbono na atmosfera. Então,
Como eu estava falando, o CO2 é o principal gás do efeito estufa. Isso aí não há dúvida. Né? E todas as vezes que nós queimamos matéria orgânica, e toda vez que ocorre uma decomposição de matéria orgânica, a gente está lançando CO2 na atmosfera. Né? E aí, como é que funciona isso? Aí não é só o CO2, tem o monóxido de carbono, tem a própria água funciona com o efeito estufa, o gás metano, o óxido nitroso, que é proveniente dos combustíveis. Né? Vamos aqui analisar com bastante calma como é que ocorre esse fenômeno. Mas assim, é importante a gente primeiro salientar que o efeito estufa é algo natural, já ocorre na natureza, ocorre naturalmente. E é um fenômeno necessário, importante para a manutenção da vida no planeta. É necessário, é importante o efeito estufa. É importante que ocorra o efeito estufa para a sobrevivência do homem, dos organismos vivos no planeta. Por quê? Porque com o efeito estufa, a gente mantém a temperatura do planeta em torno de 15 graus, é a média global do planeta. Né? Isso aí medindo a temperatura de várias partes, da Amazônia, do Brasil, do Sul, do hemisfério norte, do hemisfério sul, das regiões polares, se a gente for medir e tirar a média, dá em torno de 15 graus. Tá? E se não ocorresse o efeito estufa, nós teríamos aí uma temperatura média do planeta em torno de menos 15 graus. Né? Nós teríamos temperaturas muito frias, até aqui no Amazonas. Mas por que isso ocorre? Né? Vamos ver, analisar aqui esse esquema aqui que eu projetei aqui para vocês. A radiação do Sol, ela entra, atravessa a atmosfera. Ao atravessar a atmosfera, ela bate na superfície e retorna. Esse fenômeno a gente chama de albedo. Albedo é o poder refletor da superfície. Ao retornar, uma parte dela vai ficar presa aqui nos gases do efeito estufa. Vai ficar preso na água, na molécula de água, preso pelo monóxido, pelo dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Né? Ao ser preso aqui, ela aquece. Ela aquece o planeta. Então, durante a noite, esse calor é importante para manter a temperatura noturna dentro de uma temperatura, numa faixa em que a gente possa suportar. Né? Então, por isso que é importante o efeito estufa. Acontece que nós estamos intensificando esse fenômeno. Nós estamos desequilibrando o efeito estufa. Nós estamos potencializando, nós estamos lançando muito, aumentando a concentração desses gases, principalmente do monóxido, do dióxido de carbono. Né? E aí, como aumenta a concentração desses gases, esse calor que é retido na atmosfera terrestre está aumentando, além do que deveria ser mantido. Né? Como consequência disso, a gente tem alterações climáticas complicadas. Lugares onde fazia muito frio está esquentando, lugar onde esquenta, onde era muito quente está diminuindo a temperatura. Nós temos períodos de chuva sendo reduzidos, lugares que chovia pouco está chovendo muito, muitas enchentes. Enfim, a gente está passando por uma crise climática, uma crise ambiental jamais vista no planeta, jamais vista na história da humanidade. Né? E tudo isso é decorrente, ainda se iniciou com o processo da Revolução Industrial. Né? O mundo foi expandindo, o mundo foi evoluindo, as nações começaram a trabalhar no sentido do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento industrial, né, na busca do enriquecimento. A gente começou a causar grandes danos ao ambiente, destruição da floresta, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimada, etc. Tudo isso contribuindo para o efeito estufa. Então, quais são as atividades humanas que contribuem para o efeito estufa? Quer dizer, as ações antrópicas. Eu tenho aqui, estou mostrando aqui esse gráfico para vocês, com as principais atividades que contribuem
para o lançamento dos gases do efeito estufa. O primeiro aqui do ranking, com contribuição de 48% para o lançamento dos gases de efeito estufa, é a mudança de uso da terra e floresta. Né? O que é isso? Eu tenho uma atividade, eu tenho uma floresta, né, ali estabelecida num determinado ponto, eu vou lá e derrubo essa floresta. Passa derrubada, queimo e vou plantar outra coisa. Isso é mudança de uso da floresta, mudança de uso da terra. Né? Quando eu troco aquela biomassa, imagina uma floresta, floresta natural, ela é derrubada ali é carbono. Né? O que eu tenho na vegetação, na floresta? Árvores, folhas, troncos, frutos, até os próprios animais estão ali. Quando eu derrubo e queimo, eu estou queimando carbono. Né? E esse carbono vai para a atmosfera. Esse carbono vai poluir. Né? Esse carbono vai contribuir para o efeito estufa. E essa atividade da troca da floresta por outras atividades, como mudança de uso da terra, contribui para quase a metade do lançamento dos gases de efeito estufa, quer dizer, 48%. Em segundo lugar, a atividade agropecuária. Né? A produção agrícola e a produção animal. Né? Porque, queira ou não queira, quando a gente faz o revolvimento do solo, quando a gente faz a mecanização, a gente quebra a partícula do solo, ali tem carbono, esse carbono é degradado e vai para a atmosfera. Quando eu uso maquinário, trator, eu estou queimando combustível fóssil, estou lançando gás de efeito estufa na atmosfera. Quando eu uso adubação orgânica, queira ou não queira, eu estou também contribuindo para os gases de efeito estufa. A produção animal, os ruminantes, bovinos, quando eles se alimentam da, da pastagem, eles estão ruminando, né, eles liberam os gases, liberam o gás metano, né, que é o segundo gás mais importante do efeito estufa. Né. Então, essa é uma atividade aí que contribui com mais de um quarto, um pouco mais de um quarto de todos os gases do efeito estufa, que é o setor agropecuário. E em terceiro, e também preocupante, é o setor energético. Né. Quando a gente produz energia, a gente também está queimando combustível fóssil. E aí, quando eu falo energia, eu falo da energia das hidrelétricas, eu falo da energia que movimenta os carros. Né? Hoje, os nossos carros, aí eu falo de Brasil, os nossos carros são movidos por combustíveis fósseis, gasolina, diesel, né? Aí tem os óleos dos motores, o álcool. Né? O álcool ele não é tão poluente como a gasolina, ele é 70% menos poluente que a gasolina. Né? E o álcool é uma alternativa. Né? Ele é uma energia renovável, né? O uso do etanol. Né? Além de ele ser renovável, ele tem essa característica de poluir 70%, ele lançar 70% menos carbono, né, do que a gasolina. Então, ainda bem que hoje é uma tendência mundial da gente trocar, né, os combustíveis, os automóveis movidos a combustíveis fósseis pelos carros elétricos. Né? A China está saindo na frente disso daí. Hoje você tem cidades na China que os carros todos são movidos a eletricidade. Né? E atualmente, hoje é muito difícil na China você comprar um carro a combustível fóssil. Para comprar um carro movido a gasolina ou movido a diesel na China, você tem que fazer um pedido, uma solicitação, né, para um órgão regulamentador e apresentar justificativas, né, para você comprar esse carro movido a combustível fóssil. Se você não tiver justificativa, você vai ter que comprar um carro elétrico na China. Então a China ela tá caminhando nesse sentido no investimento da energia mais limpa, né, no uso de energias sustentáveis, no uso de energias alternativas, né, em todos os sentidos, para o meio de transporte, para a produção industrial, para o uso doméstico. Né. E o Brasil hoje, a sua matriz energética, ela tem no seu escopo
aproximadamente aí quase que 50% é energia renovável, energia de hidrelétrica, o biocombustível, a energia eólica, que é preponderante na região do Nordeste, né? O estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também usam na região do litoral, mas a energia eólica ela é usada de forma muito intensa no Rio Grande do Norte, é o maior produtor de energia eólica, e segundo é a Bahia, e terceiro o Ceará, né? Porque na região Nordeste, a região costeira, venta muito, né? E existem vários parques eólicos ao longo da costa brasileira. Então o Brasil está expandindo hoje o uso da energia sustentável, né? Mas a gente ainda está aí em torno de apenas 50% do uso da nossa matriz, 50% da nossa matriz energética hoje é basicamente formada por energia renovável, né? E os outros 50% ainda é energia dependente da energia à base de combustíveis fósseis. Então, existe quando a gente fala em emissão dos gases de efeito estufa, essa emissão é uma preocupação global, né? Não é só uma preocupação do Brasil, uma preocupação da China, dos Estados Unidos, da Europa, mas é uma preocupação de todo mundo, porque todo mundo está lançando gás de efeito estufa, né? E o lançamento dos gases de efeito estufa está atrelado ao desenvolvimento econômico, está atrelado à produção industrial. Quanto mais industrializado, mais eu produzo gás de efeito estufa, mais eu lanço gases de efeito estufa, né? E aqui a gente tem os dois países mais ricos do mundo, né? A China e os Estados Unidos, que hoje estão brigando aí por esse poder, né? Poder econômico no mundo, né? A China quer se tornar o país mais rico do mundo. Nesse momento é os Estados Unidos que tem esse título, né? E a China está brigando diretamente com eles. E só consegue ser protagonista, né, na economia mundial aqueles países que são industrializados, né, e aqueles que dominam a produção de energia. Não tem outra maneira, né? É produzir energia e produção industrial, né? Aí a gente vê a China é o maior, é a nação que mais contribui aí para o lançamento dos gases de efeito estufa. Em segundo é os Estados Unidos. Aí você vê em Índia, a Índia não é um país rico, mas é um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, a Indonésia, né? Então tem uma relação muito estreita, gente, entre a emissão dos gases de efeito estufa e economia, né? Então, na busca do enriquecimento econômico, na busca da expansão da economia, aí investimento na indústria, aí a produção industrial acelerando e, consequentemente, você tem impacto no meio ambiente. E aí, esse gráfico, com os dados de 2018, nos mostra, aí, nos dá um panorama da emissão dos gases de efeito estufa, né? Como eu falei para vocês, a China em primeiro lugar, em segundo, Estados Unidos, terceiro, Índia, em quarto lugar, a União Europeia. E a União Europeia se soma aí Itália, França, Inglaterra, Espanha, tá? Se nós somarmos aqui a China, Estados Unidos, Índia e a União Europeia, dá um pouco mais do que metade, do lançamento dos gases de efeito estufa, né? E como eu falei para vocês, isso aqui está relacionado com crescimento econômico. Crescimento econômico.
E o Brasil, graças a Deus, ele contribui com menos de 3% dos gases de efeito estufa. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo o nosso papel. Claro que tem que melhorar, ainda temos problemas ambientais, ainda tem problema de desmatamento, garimpos ilegais, pastagens degradadas, desmatamentos desorientados, problema de fiscalização, temos. Né? Então, mas a gente está caminhando aí para diminuir esses impactos do país, da economia brasileira, sobre o lançamento dos gases de efeito estufa. Pois bem, quais são os gases de efeito estufa? A gente tem o CO2, que é o principal, né? E ele tem uma tendência de crescimento. Né? Nós temos aqui o CH4, o famoso metano, também acompanha mais ou menos essa forma de crescimento do CO2. E nós temos o óxido de nitrogênio, o óxido de nitrogênio que é proveniente dos combustíveis, do queima de combustíveis. Né? O gás metano das pastagens, da produção animal, CO2 da queima da vegetação, queima da floresta, queima de combustíveis fósseis, metano proveniente da produção animal, das pastagens, N2O, óxido de nitrogênio, ele é proveniente da queima de combustíveis. Então, esses três aqui são os principais gases do efeito estufa. Então, esse gráfico aqui, gente, é interessante. Né? Ele foi construído a partir dos dados de coleta, dados de carbono coletado numa estação construída numa ilha, num paraíso natural, numa ilha de Mauna Loa, no Havaí. Né? Então, por que colocaram esse observatório lá? Porque eles queriam comprovar a, o efeito global, né, do lançamento dos gases de efeito estufa. Né? Porque quando você lança um país, um estado lança o gás de efeito estufa, CO2, metano, óxido de nitrogênio na atmosfera, ele não fica ali parado na atmosfera daquela cidade, daquele estado, não. Ela se espalha. Nós vamos ver aqui, na disciplina, nessa mesma unidade, que existe um fenômeno chamado de circulação atmosférica. Quer dizer, os gases, a massa de ar da atmosfera, ela circula no planeta, elas ficam circulando, se deslocando de um país para o outro. E com isso, existe um transporte de carbono de um lugar para outro. Né? Então, o que eles observaram? Eles observaram que, começaram a medir desde 1960, observaram o aumento gradativo do dióxido de carbono nessa ilha. Né? Isso, como é que uma ilha que não tem atividade humana nenhuma, né? Não tem visita de turista, não tem atividade agropecuária, nem atividade industrial, nada, nada, uma ilha intocável. A única coisa que ela tem construída lá é uma torre, é um laboratório para uma torre para captar uma parte da atmosfera. Esse gás, essa atmosfera, ela é captada e depois ela é medida. É medido, é avaliado o carbono. Né? Então, eles observaram que lá está aumentando o carbono. Isso significa que as massas de ar que se deslocam no planeta, elas espalham o carbono, né, para vários locais. Então, portanto, o efeito estufa é uma preocupação global, não é uma preocupação do Brasil, uma preocupação da América do Sul, uma preocupação da Índia, do Japão, da China, dos Estados Unidos, não, isolados. É uma preocupação de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todos os países devem adotar medidas de contenção e lançamento dos gases de efeito estufa ou a desenvolver tecnologias, técnicas que possam retirar esse carbono da atmosfera.